Convoco céu e terra para testemunharem contra vocês hoje, que eu apresentei a vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Portanto, escolham a vida, para que vivam vocês e seus descendentes, amando a Yahweh, seu poderoso, prestando atenção ao que ele diz e apegando-se a ele, pois esse é o propósito da sua vida. No mundo sou peregrino, é Cristo meu condutor. Ele é o caminho que leva ao céu, também é meu Salvador. Eu subirei com Cristo ao monte de Sião. É Ele quem me guia na peregrinação. Quando eu entrar na glória do meu amado Rei, ao contemplar sua face, regozijar-me-ei. No mundo sou peregrino, quem pode aqui me ajudar? Só Cristo a porta do reino dos céus, por quem poderei entrar? Eu subirei com Cristo ao monte de Sião. É Ele quem me guia na peregrinação. Quando eu entrar na glória do meu amado Rei, ao contemplar sua face, regozijar-me-ei. No mundo sou peregrino, ando aqui com Jesus. Busca as moradas do Pai Celestial, o lar de justiça e luz. Eu subirei com Cristo ao monte de Sião. É Ele quem me guia na peregrinação. Quando eu entrar na glória do meu amado Rei, ao contemplar sua face, regozijar-me-ei. Shalom. Em tempos de angústia vamos falar de esperança. O tema de hoje vamos falar a respeito de propósito. E o texto base para essa meditação de hoje está no livro de Devarim, Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, versículo 20. Convoco céu e terra para testemunharem contra vocês hoje, que eu apresentei a vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Portanto, escolham a vida, para que vivam vocês e seus descendentes, amando a Yahweh, seu poderoso,
prestando atenção ao que ele diz e apegando-se a ele, pois esse é o propósito da sua vida. Amém? Eu vou dar aqui uma definição humana de propósito. Diz assim: aquilo que se quer alcançar, aquilo que se busca atingir é um objetivo. Quando a gente está no mundo, né, no Egito, vamos dizer assim, né, esse mundo tal qual a gente vive, conhece, e a gente é educado, vamos dizer assim, pelos nossos pais e sempre cobrado que nós temos que ter um propósito nas nossas vidas, né? Um objetivo, um propósito, uma meta, um plano, tudo isso são sinônimos de propósito. Então a gente mais ou menos segue a vida como algo meio robótico, né? A gente entra na escola, passa anos ali na escola e depois da escola daí a gente tem que ir para uma faculdade, uma universidade. Por quê? Porque nós temos que ter um propósito profissional, nós temos que ter um plano, um projeto de vida, né? Então, muitas vezes a gente escolhe ali uma profissão que não é bem aquilo que a gente gostaria de fazer, porque é o que convém, né? Aquilo que vai dar uma perspectiva de futuro. E a gente tem isso na nossa mente, estou cumprindo um propósito, né? Sendo que, na maioria das vezes, para não dizer sempre, né? A gente cumpre em partes esse propósito, porque sempre vai ficar como se fosse um vácuo, né? Um vazio aí nesse conceito de propósito, porque a gente pode até ter um propósito aqui nessa terra, com relação a esse corpo carnal, as nossas satisfações terrenas, mas sempre vai faltar a perspectiva espiritual, né, de propósito. E geralmente a pergunta que surge é: por qual motivo estou aqui? Por qual motivo eu vim para este lugar? Por qual motivo, por qual propósito eu nasci? E este verso de Deuteronômio, do livro de Deuteronômio 30, ele deixa muito claro para nós qual é esse propósito, né? Aqui diz: amar a Yahweh, seu poderoso, prestando atenção ao que ele diz e apegando-se a ele, pois esse é o propósito da sua vida. Nada além disso. Aqui a palavra do Todo-Poderoso não está dizendo que nós temos que ser bem-sucedidos profissionalmente, que nós temos que ter cargos maravilhosos, temos que ter prosperidade financeira, nada disso. Aqui está dizendo que o nosso propósito pela qual a gente está aqui é amar a Yahweh, seu Elohim, prestando atenção ao que ele diz e apegando-se a ele. Eu fiz uma seleção aqui de alguns versículos, né, que falam sobre propósito. Vamos ler então Colossenses 1:16. Fala o seguinte. Vamos ler desde o início de Colossenses, ali do capítulo 1, a partir do verso 14, diz assim: por meio de seu Filho temos a redenção, isto é, o perdão dos pecados. Ele quem? Yahushua, né? É a imagem visível do Todo-Poderoso invisível.
Ele é supremo sobre toda a criação, porque em conexão com Ele, com Yahushua, foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, senhorios, governantes ou autoridades. Todos foram criados por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e sustém conjuntamente todas as coisas. Então, interessante que mais uma vez aqui falando de propósito, que todas as coisas foram criadas, né, por meio dele e para ele. Um propósito de para ele. É esse o propósito. Nós estamos aqui para ele. No livro de Romanos 8:28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Yahuwah, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O propósito de quem? De Yahuwah. Então, o propósito não é nosso, é de Yahuwah. Então, nós temos que estar em conexão com o Todo-Poderoso. Esse é o propósito. Provérbios 19:21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o propósito de Yahuwah permanecerá. Isaías 26:3. Tu, Yahuwah, conservarás em perfeita shalom aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Efésios 3:11. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. 2 Timóteo 3:10. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. Voltando novamente a Devarim, Deuteronômio capítulo 30, versículo 20, que diz, né? Amando a Yahuwah, seu poderoso, prestando atenção ao que ele diz e apegando-se a ele. O que é que o Todo-Poderoso nos diz? O que ele nos diz? Aonde está o que ele nos diz? Na sua palavra. Mas principalmente nos seus mandamentos, nas suas ordenanças. É nisso que nós temos que andar em obediência. Então, ouvir esses mandamentos, ouvir aquilo que ele fala e nos apegar a ele, nos apegar ao Todo-Poderoso. Isso é tão simples, que por isso que a gente tem que ser como crianças, né? Porque a criança, tu explica para ela assim uma coisa simples, ela entende. E porque muitas vezes nós adultos não queremos entender isso que é tão simples. É tão simples. Dizer que nós temos que andar em obediência à palavra do Todo-Poderoso e nos apegarmos a Ele em temor, em obediência, em louvor, em adoração. É isso, esse é o propósito. Esse é o propósito, essa reconciliação que foi proporcionada pela morte do Mashiach Yahushua naquele madeiro, que nos reconciliou com o Pai, que restabeleceu a nossa comunhão, nosso vínculo com o Pai e trouxe de volta o propósito às nossas vidas.
Nós não tínhamos mais propósitos. Nós estávamos destinados ao matadouro, como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas através da morte, né, salvífica, redentora de Yahushua, nós tivemos de volta o propósito. Então que a gente não coloque fora esse propósito, ele está ao nosso alcance, não está longe, como diz a palavra, está perto. Para todo aquele que busca o Todo-Poderoso de todo o coração, assim como diz o Shema. Shema Israel, Yahuwah Eloheinu, Yahuwah Echad. Ouve Israel, Yahuwah nosso poderoso. Yahuwah é um, e ame Yahuwah, seu poderoso, com todo o seu ser, com todo o seu coração, com toda a sua capacidade. Esse é o propósito das nossas vidas. Amém? Medite nessa palavra. Shalom.